Chiquinho, que estudava na Federal de Viçosa, o colégio, o curso singular na nossa época era um dos mais fortes preparatórios. O singular todo ano fazia uma festa chamada pingular. Imagina, né? Era um barril, todo mundo trazia uma garrafa de qualquer coisa e jogava lá dentro. O cara vinha com a garrafa de Fernet, vodka, cachaça, fogo paulista. Aquilo era o caldeirão do capeta. O cara jogava tudo lá dentro. E depois o pessoal ia pegando com a caneca e tomando. Então a festa do singular era o pingular. Chiquinho ficava lá no seu guaranazinho, tranquilo. E aí, pessoal, ele ia. E aí, Chiquinho, não vai beber, tu é crente, né? Eu falei, é só de cheirar isso, eu já acabou. Ele ficava ali. Quando a festa acabava, vários daqueles moços e moças iam ficando pelas ruas de Viçosa, vomitando, passando mal. Houve casos de morte por convulsão, gente que misturou aquilo com remédio. Sabe o que o Chiquinho passava o resto da noite fazendo? Pegando todos que dava tempo, pondo no ombro, levando para a casa da mãe dele, dando um banho, pondo para dormir. Só. Você tem dúvida que um bocado desses caras que estão na igreja do Chiquinho hoje não? Tem? Eu não tenho. Lá pregar, mais de uma dúzia deles estão lá. Porque esse cara acreditava nisso. Toda autoridade me é dada. Eu vou fazer agora o que dá. E a porta vai abrir. Eles vão perguntar por quê. E aí eu vou falar que eu fiz não é porque meu coração é bom, não. É porque há sobre meus ombros uma ordem. É assim que ele explicou para mim. Há sobre meus ombros uma ordem. Esse cara tinha na cabeça um conceito que Paulo tinha no coração. Chico também tinha no coração. Qual é? Eu sou devedor. Já leu na tua Bíblia? Eu sou devedor. Eu sou devedor. Talvez você fale de Paulo, o grande apóstolo, o apóstolo Juntinhos. O grande, ele dizia dele mesmo, eu sou devedor. Todos, inteligentes, indoutos, cultos, bárbaros, homens e mulheres, eu sou devedor. Há sobre meus ombros uma ordem. E a ordem é essa. A autoridade e a outra coisa, o ponto 2 lá, pode fazer rolar aí. A presença constante de Jesus. O que Jesus disse? Estou convosco todos os dias. Ou seja, até quando Deus promete, na pessoa de Cristo, estar conosco, gente? Isso, até que não seja mais preciso. Já pensou nisso? Ele vai estar conosco até que não seja mais preciso, até que a gente esteja com Ele de uma vez por todas. Até lá ele diz, eu vou estar aí. É assistência ativa, é presença real, não é conceito. Isso vem lá no Antigo Testamento, quando Deus se fazia presente com o seu povo, numa nuvem, numa manifestação de glória, como a Shekinah, o ajuntamento solene de Israel. Isso invade o Novo Testamento com a pessoa de Cristo. Qual é o nome que está sobre o menino? Emanuel, que significa Deus conosco. É a presença dele. E aí você pode me dizer, mas pastor, até onde ele vai? Se você for com ele, ele vai contigo a qualquer lugar. Eu digo para os meninos lá da igreja, olha, Deus vai contigo até a porta do inferno, se precisa for entrar lá, não dá. Né? Mas ele vai atrás de ti. E se for contigo atrás de alguém, até a porta, se for possível. Onde nós vimos que ele foi à cova dos leões, não foi? Foi? Em outro texto a gente viu que ele vai à fornalha ardente, não vai? Se você abrir a tua Bíblia depois em Gênesis 39, a história de José, você vê que Deus está com ele no palácio, e o texto diz isso. José prosperava no palácio de Potifar, porque Deus era com ele. A Potifar, a mulher do Potifar, ela faz por onde lá, fazer aquele negócio todo com José, e o coitado vai cair aonde? Na cadeia. Leia na tua Bíblia, é o mesmo texto. E na cadeia as coisas prosperavam porque Deus era com José. Engraçado, né? José sai do palácio e vai à cadeia e o texto diz, Deus era com ele no palácio, Deus era com ele na cadeia. Mas o mesmo texto, pode ler, lá está escrito. O mesmo texto diz, e José era com Deus, e Deus era com... Não, é simples. Nós não temos que inventar pelo novo, nós não temos crise de novidade. Você não está precisando ouvir uma bomba teológica. Você está precisando ouvir que Deus é com você enquanto você for com Ele, com toda a autoridade que você precisa para cumprir o mandato. É simples. Não tem novidade. Deus conosco.
Deus que se relaciona. Deus é um Deus relacional, irmãos. Deus não é um Deus conceitual. Termino aqui reenfatizando isso. Deus é um Deus absolutamente relacional. Pegue um exemplo dos nomes de Deus. Deixa eu pegar outro. Como é que Deus foi chamado de Jeová Jireh, por exemplo? Os caras estavam sentados lá, não é? Sem nada para fazer. Abraão, seus empregados. Rapaz, vendia parada, né? Vamos inventar uma coisa nova? Vamos criar um novo nome para Deus? Bingo. Rapaz, criar um novo nome para Deus, a gente patenteia e fica rico. Vamos. O que você acha? Sei lá, Jasper, Super-Homem, X-Men. Mas você tá meio batido. Jeová, pois é, rapaz, Jeová Jireh. Jeová Jireh, olha o som de Jeová Jireh. Foi assim? Não. O nome de Deus não aparece em primeira instância. O nome de Deus é uma admiração, uma expressão de compreensão do ato de um Deus presente. Deus age, as pessoas olham para a sua ação e dizem, puxa, esse é o Deus que provê. Esse é o grande Jeová Jireh. Percebe? Os nomes de Deus, todos eles têm um cunho relacional. São nomes que acontecem pela ação de Deus e a resposta a essa ação da parte das pessoas. Toda autoridade me é dada. Toda. Anta exousia do grego. Todo poder me é dado. Nos céus e na terra. Poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Até quando? O tempo todo, até que você não precise mais. Bota isso na cabeça. Até que eu não precise mais. O poder é uma promessa na minha vida. Eu quero parar aqui nessa manhã. E amanhã a gente continua olhando para as palavras, não é? Ide, fazer discípulos, batizar. O que cada uma dessas expressões significa no seu nascedor. Mas eu queria terminar com uma pergunta muito sincera para você. Você tem ido confiado nessa autoridade? Você tem a compreensão exata para você mesmo de que todo o poder que é dado a Deus está à sua disposição? E isso até que ele volte, ou até que você vá ao encontro dele? Deixa eu mudar a pergunta. Quantas pessoas na primeira igreja batista de Ribeirão Preto chegaram lá porque você as conduziu no processo de evangelização sadia? Ou seja, anunciou a Cristo, no poder do Espírito, elas não resistiram e vieram para a comunidade dos discípulos. Brasa longe da fogueira, já diziam os mais velhos, apaga. Quantos vieram para a casa do Pai porque você trouxe pela mão? A maioria das igrejas hoje, em todo o Brasil, o maior número de conversões não acontece dessa forma. Acontece de uma outra forma. Mas alguém que convida para vir ouvir num ambiente específico aquilo que eu podia falar no ambiente onde eu convido. Eu fui seminarista de uma igreja em São Bernardo do Campo, pastoreada na época pelo pastor Gilson Breder, que está lá em Campo Grande. Aquela igreja tinha uma característica muito interessante. Interessantíssima. Era uma igreja de uns 280 membros. E era assim, chegou a 300, estava proibido de passar disso. Proibido em aspecto. Não cabia mais. E a gente não queria construir. A gente queria que outras igrejas nascessem. Eu fui pregar lá na conferência missionária da sexta filha dessa igreja. Na verdade, uma neta. Filha de uma filha. Uma igreja neta já, da igreja de Vila Euro. Mas naquela igreja, se você perguntasse, quem está aqui há tanto tempo já, desde o comecinho ou logo, muitos levantavam a mão. Então você perguntava, como é que você chegou aqui? Gente, era uma coisa linda. Mesmo. Eu me lembro de alguns. Eu cheguei aqui porque eu trabalho na Volkswagen, e um dia eu estava meio deprimido, e o Rubão estava lá no meu setor. Na hora do almoço ele me chamou e falou, vem cá um pouquinho. Estou vendo que você está meio triste, você não quer falar sobre isso? Então foi a primeira vez na minha vida dentro da Volkswagen que alguém falou, você não quer falar sobre o que te entristece? E eu falei. E naquele dia ele me falou também, que havia um remédio. E eu quis mais. E mais. Eu comecei a estudar a Bíblia com ele na casa dele e estou aqui na igreja já faz 5 anos. Essa é uma história, eu podia te contar uma infinidade. Aquela igreja era quase toda assim. Ninguém veio se converter na igreja, uma minoria. Eram pessoas que vinham trazidas pela mão por alguém que entendeu o mandato e ia buscar o seu caminho. Os
Isso fazia toda a diferença naquela igreja. É óbvio. Todo mundo acreditava que podia trazer outro. Ele foi trazido. Ele foi ganho lá, ele acreditava que ele podia fazer a mesma coisa. Isso foi se repetindo. Uma das experiências de igreja mais fantásticas que eu já convivi foi a Vila Euro. Essa experiência de trazer as pessoas de onde elas estão. Alguns de nós, a única coisa que a pessoa que trabalha com a gente já ouviu foi uma piada, e às vezes torpe. O máximo de Jesus ela nunca ouviu falar, pelo menos na nossa boca. Há algo errado, se é assim.